Previsões da Liga Portuguesa após a terceira rodada. Começando pelo 18º, é um motivo Portimonense. Eles começaram muito mal a época, só somando um ponto e que foi nesta última rodada e sendo amassados. Mas nos 2 jogos que foram goleados, eles estiveram bem, equilibrando os jogos. Só tiveram muitos problemas na finalização e se isso não for melhorado, acho que vão sofrer muito. Em 17º, os Chaves. Eles começaram muito mal na Liga. No primeiro jogo eles tiveram expulso logo no início, sendo determinante para o resultado final. No jogo contra o Braga, tiveram um expulso quando ainda deixava 2-2 e se não fosse isso, poderiam ter pontuado. Na goleada que tomaram contra o Farense, tiveram muita falta de eficácia e isso poderá revelar-se um problema durante a temporada. Quem vai para os playoffs é o Estrela da Amadora, que na primeira jornada tem um expulso e se não fosse isso, poderia conseguir pontos na Recepção Guimarães. Contra o Benfica foram completamente dominados e perderam 2-0 na Luz. E na recepção ao Estoril venceram-nos num jogo equilibrado, garantindo a vitória no finalzinho. A equipa que ficará em 15º irá ser o Rio Ave. A equipa vilacondense ganhou aos Chaves com mais um jogador quase o jogo todo. Foram derrotados pelo Estoril, mas não fazendo um mau jogo. Na recepção ao Porto, o buraco era mais em baixo, mas mesmo assim acabaram derrotados na compensação do segundo tempo. 14º, Vizela, que fez um bom jogo contra o Sporting, mas acabou perdendo no finalzinho. Contra o Arouca tiveram mais metade do jogo com mais um em campo, mas não souberam aproveitar e acabaram dividindo os pontos. Contra o Guimarães, Vizela até jogou bem, mas perdeu 2-0. Em 13º, eu meti o Estoril. Na primeira jornada, mesmo jogando com mais um, perdeu 4-3. Contra o Rio Ave foi um jogo equilibrado que o Estoril venceu. E no jogo contra o Estrela da Amadora foi também equilibrado, mas a equipa canarinha acabou derrotada no final. Seguindo para 12º posto, o Farense vai ser o dono dessa posição. Na primeira jornada, o Farense foi humilhado pelo Casa Pia por 3-0. No segundo jogo, foram dominados pelo Porto e acabaram perdendo no final. Neste último jogo, destruíram os Chaves, somando os primeiros pontos da época. Para o 11º lugar, eu escolhi o Moreirense. Na primeira jornada perderam para o Porto de virada e contra o Famalicão não souberam aproveitar a vantagem numérica que tiveram durante toda a segunda parte, empatando sem golos. Lembrando que o jogo da segunda jornada contra o Braga foi adiado. Do 10º lugar, o Gil Vicente. Eles trucidaram o Portimonense a primeira jornada. Contra o Guimarães perderam a reviravolta e contra o Benfica perderam, porém deixando boa imagem considerando que jogavam contra o campeão em título. Exatamente a meio da tabela, podemos encontrar o Casa Pia, que na primeira jornada afrontou o Farense e venceu e convenceu que não queria voltar para a segunda liga. Seguiu-se o jogo contra o Sporting, perderam num jogo polémico e um bocado roubado. E no jogo contra o Boa Vista estiveram muito bem, garantiram pontos na visita ao Bessa. Em 8º, mantendo a posição da época passada, foi o Famalicão, que na primeira jornada surpreendeu o Braga vencendo por 2-1. Na segunda jornada conseguiu segurar o nulo, com menos um jogador o segundo tempo inteiro, contra o Moreirense. E no último jogo perdeu contra o Sporting pela diferença mínima. Para o 7º posto, segue-se a única equipa da Primeira Liga que quebrou a hegemonia dos 3 grandes. Boa Vista na primeira jornada surpreendeu, equilibrando forças com o Benfica e levou a vitória. Na segunda jornada goleou o Portimonense e contra o Casa Pia acabou empatando num jogo equilibrado no Bessa. Na 6ª colocação já não é mais colocação para a Conference League, tem o Arouca que começou ganhando ao Estoril, tendo maior parte do jogo com menos um. Contra o Vizela também teve grande parte do jogo com menos um e acabou empatando. E na recepção ao Portimonense dominou o jogo todo, mas acabou não saindo do empate a 1. Abrindo o G5 e contra o atual líder Guimarães, que ganhou os 3 jogos. Contra o Estrela da Amadora, com quase todo o jogo, com mais um em campo, além de ter ganho 2-1 ao Gil Vicente e por 2-0 contra o Vizela, tendo menos um jogador nos últimos 10 minutos, mais contra o segundo tempo. A equipa de dona de 4º lugar nas minhas previsões é o Braga, apesar de se ter reforçado bem e ter passado a fase de grupos da Champions. Lembrando que o Braga perdeu de reviravolta contra o Famalicão e ganhou contra os Chaves, marcando os 2 golos da vitória depois da expulsão. O Sporting vai ser quem vai direto à fase de grupos da Liga Europa. A equipa leonina fez uma grande pré-época e venceu os seus jogos contra o Vizela, Casa Pia e Famalicão, com 3 shows de Paulinho garantindo as vitórias. O vice das minhas previsões vai ser o Benfica. O Clube da Luz perdeu na visita ao Bessa. Na segunda jornada ganhou 2-0 ao Estrela da Amadora e venceu 3-2 ao Gil Vicente.
principal motivo que me levou a tomar esta decisão é o mal-estar no balneário, além da escolha de Samuel Soares para a baliza, que não parece ser um guarda-redes que passe confiança. Abrindo um pouco a questão do balneário, o Vlaco Dimos está insatisfeito por não jogar e o Neres quer sair por não ser titular. Lembrando que o brasileiro foi a peça-chave para a vitória contra a Estrela Amadora, fazendo as 2 assistências para os golos do Benfica, além de ter estado bem contra o Gil Vicente. O campeão da Liga Portuguesa, nas minhas previsões, sem clubismo, vai ser o Porto. E a Azul e Branca ganhou os jogos com Moreirense, Farense, Rio Ave com domínio claro, apesar das vitórias serem pela diferença mínima. Claro que a saída do Otávio pesa, pois foi o melhor jogador do Porto nos últimos 3 anos. Mas nos últimos 2 jogos mostrou que consegue ganhar com ou sem Otávio, e acho que vem o 31º título. Resumindo rapidamente, o Portimonense em último descendo com Chaves. Estrela da Amadora vai aos playoffs e o Ave será a primeira equipa acima da linha d'água. Guimarães e o Braga nas pré-eliminatórias da Conference League, enquanto o Sporting vai à fase de grupos da Liga Europa. Benfica vai ser o vice-campeão enquanto o Porto leva o 31º título para casa. Foi esse o vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com o seu amigo que gosta de futebol. E se quiser react, comente que eu vou ver o seu comentário e dos outros também. Até ao próximo vídeo.